Olá, amigos do Portal Rural News, bem-vindo você que acompanha aqui o nosso portal de notícias do agronegócio. Hoje estamos aqui para falar sobre algodão e eu convidei o Elésio Freire, ele é consultor da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, Abrapa. Elésio, seja muito bem-vindo aqui ao Portal Rural News, tudo bem com você? Tudo bem, Jair. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. É um prazer tê-lo aqui com a gente, Elésio, para falar sobre essa cultura tão importante hoje, né? Que é o algodão, que esse ano, essa safra 23-24, está indo muito bem, né, Elésio? Fala aí um pouquinho dos números aí brasileiros aí da safra de algodão. Bom, a safra que está sendo encerrada, ela teve um aumento de área só de 3%, mas as condições climáticas foram muito boas, os produtores usaram as tecnologias corretas e nós estamos tendo um aumento de produtividade de 20%. Isso significa o seguinte, aí, praticamente cada hectare de algodão brasileiro produziu um fardo de pluma a mais, né? Então, praticamente, com um aumento de área de 2%, nós estamos aumentando a produtividade em 20%. Então, foi um grande pulo que teve a cultura do algodão no Brasil, praticamente mantendo a mesma área, mas com esse acréscimo de produtividade muito bom, né? Podemos dizer que o produtor de algodão brasileiro fez a tarefa de casa certinho, então, esse ano, Elésio? Ele fez muito bem feita, a qualidade do algodão é excelente, né? E nós vamos ter muito algodão para exportar. É tanto que para a safra de algodão de exportação, ela começa de 1º de julho, vai até 30 de junho do próximo ano, né? Então, está se prevendo uma exportação de 2 bilhões e 400 milhões de toneladas de pluma de algodão, né? Muito algodão vai ser exportado. E esse cenário também aí contribuiu para esse bom cenário a questão da produção norte-americana, né, Léo? Parece-me que o El Niño lá causou danos aí que chegou a ser históricos na safra de algodão americana, né? Exatamente. As estimativas falam em redução de quase 500 mil toneladas de pluma a menos nos Estados Unidos. E como nós aumentamos a nossa produtividade em quase 1 milhão de toneladas, aí o Brasil, nessa safra que vai começar agora, 23, 24, nós deveremos assumir a posição de terceiro maior produtor mundial, passando os Estados Unidos, né? Vamos ficar abaixo da China e da Índia ainda, mas vamos assumir também a posição de maior exportador mundial de algodão. Vamos ganhar essa posição dos Estados Unidos também. Muito bem. E em relação a preços, o preço continua variável, como estão as cotações aí de venda do algodão para o produtor brasileiro? Léo, isso beneficia também o nosso produtor, esse cenário? O cenário de preço, Jair, o ano passado nós tivemos, o algodão esteve nos picos mais altos de preço dos últimos 10 anos, né? Então, o algodão chegou praticamente a $1,10 a libra-peso. Agora ele está estabilizado aí em 80 centavos de dólar a libra-peso. Esse preço não é um preço que nós, vamos dizer, não está bem abaixo do preço do ano passado, né? Mais de 30% menor do que o ano passado. Mas como as produtividades de algodão foram muito altas, os produtores estão mantendo a rentabilidade, né? E vão manter a área plantada também. Então, nós não temos preços bons, mas temos volume bom e qualidade de algodão muito bom. Então, a atividade vai se manter, né? Então, houve um equilíbrio aí de contas que, no fim das contas, acaba beneficiando o produtor, né? Sim, sim. E em relação à exportação, Elésio, hoje continua sendo o nosso maior comprador a China, né? Sim, os maiores consumidores do algodão brasileiro é a indústria têxtil brasileira, ela é a maior consumidora, com 700 a 740 mil toneladas. E, em segundo lugar, vem a China, com quase 700 mil toneladas também. Então, e depois vem os outros países asiáticos, né? Singapura, Vietnã, todos aqueles países da Ásia lá. O nosso problema é o seguinte, nós somos um grande exportador de algodão, o algodão, a agricultura brasileira que produz algodão é altamente competitiva, mas exportamos algodão para a China, mas a China está exportando roupa para o Brasil mais barata, né? E isso tem duas explicações. Um é que a qualidade dos tecidos que vem da China são qualidades inferiores, ou seja, eles usam mais poliéster do que algodão na mistura do fio deles, né? Praticamente, cada ano eles estão diminuindo o consumo de algodão e botando mais poliéster, que é uma fibra mais barata.
Enquanto que o nosso algodão aqui brasileiro, a maioria das indústrias usa 30% até mais de 30%, 30% a 50% de algodão nas suas misturas. Aí o nosso algodão ele é mais caro, porque é um tecido de melhor qualidade, e o nosso algodão tem mais imposto, porque consegue-se comprar roupas da China quase sem imposto, e isso aí está prejudicando tanto a indústria de confecção como o comércio varejista no interior do Brasil. Aí entra a questão de o governo federal impor aí alguma política para o setor de incentivos fiscais para poder equilibrar isso, né, Léo? Eu acho que se o governo olhasse esses números e visse isso aí com bons olhos, porque você vê o seguinte, ó, a cultura do algodão, a lavoura do algodão, ela exporta quase 4 bilhões de dólares e importa menos de 100 milhões. Então, dá um superávit aí muito alto, mais de 3,9 bilhão de dólares. Já a indústria têxtil de confecção, ela exporta 1,5 bilhão e importa 5,5 bilhão. Então, tem um déficit negativo aí da indústria têxtil e de vestuário de 4 bilhões. Então, isso aí é em função do comércio com a China. Se o governo estudar sua maneira aí de incentivar mais exportação de tecido brasileiro, talvez com menos imposto, mais incentivo à exportação, seria muito bom, porque a gente exportando mais, vamos criar mais emprego aqui. Nós temos visto dados que, por exemplo, a indústria de vestuário e de confecção, a cada semestre está perdendo mais emprego, né? A quantidade de emprego muito grande que está caindo nesse setor de vestuário, que é um setor que é muito espalhado por todo o interior do Brasil, né? E um setor que economicamente tem um grande impacto, né, Léo? Ele gera empregos, ele gera impostos aí para o Brasil, um setor importantíssimo que devia ter esse olhar aí mais cuidadoso do governo nesse momento, né? Exatamente. E outra coisa, essa indústria de vestuário e de confecção, ele existe também nas grandes capitais, por exemplo, aqui do Nordeste, São Paulo, mas a maioria está em cidades do interior do Paraná, interior do Ceará, interior do Rio Grande do Norte, interior da Paraíba, né? Tem muitas cidades dessa que praticamente o principal emprego é a indústria de confecção, né? Aqui no Paraná nós temos aqui a região de Cianorte fortíssima em confecção, né? Exatamente. É considerado, inclusive, uma das capitais da confecção, né? Polo têxtil, né? No Rio Grande do Norte tem projetos também, tanto no Rio Grande do Norte como no Ceará. As indústrias grandes estão na capital, mas eles incentivaram as confecções no interior. Então, o pessoal do interior faz a parte de confecção e manda para a indústria da capital para distribuir pelo interior do Brasil. Então, é muito importante essas indústrias no interior. Léo, voltando aí em relação à produção brasileira, aos estados produtores aí. Você, como construtor da Abrapa, você viaja praticamente o Brasil todo, todos os estados que produzem, você tem contato aí com produtores. Como que foi esse ano aí? Praticamente o Mato Piba se destacando agora, Maranhão ali, aquela região, Bahia, e os outros estados do Brasil. Como que está esse cenário? Não, o ano passado, a safra anterior a essa, o Mato Grosso foi muito prejudicado por geada e chuva na colheita. Esse ano correu tudo certo. Quer dizer, houve um pequeno atraso no plantio, mas depois a chuva estabilizou e favoreceu bem a cultura do algodão. Inclusive, teve chuvas no final do ciclo que deu para formar ponteiro, e formar ponteiro que a gente fala é que as últimas maçãs lá da parte de cima, que às vezes se perdem, elas produziram bem. Então, as médias são bastante altas, tanto no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, e o Mato Piba também, ele a cada momento está aumentando as suas médias, e eu acho que o Brasil, ele tinha uma meta de se tornar o terceiro maior produtor e o maior exportador, e parece que nós vamos atingir isso mais rápido, por causa dos efeitos do El Niño lá nos Estados Unidos, e os nossos estados, todos eles estão preparados para manter essa produtividade e essa qualidade do algodão para frente. Maranhão, por exemplo, é um estado que está a cultura abrindo cada dia mais espaço lá, né, Léo? Exatamente. O Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia são 4 estados que estão indo muito juntos, e eles trocam muita figurinha entre eles, né? Tem muitos workshops, muitos seminários, muito dia de campo. Esses 4 estados estão sempre se visitando, estão sempre trocando informações.
né? E quando há uma pequena perda de produtividade, a gente vai lá, identifica qual foi o motivo daquela perda, mas são estados que vão estabilizar aí sua média sempre acima de 300 arrobas, né? Uhum. E nossa última conversa, nós falamos um pouquinho sobre o estado do Paraná, que também tem o setor vê aí com certo carinho o estado que já foi um dos grandes produtores do Brasil de algodão, né? Como que está o Paraná aí nessa safra? Temos um problema aí de indústria beneficiadora aqui, né, Leozio? O Paraná tem um consumo de 60 mil toneladas de pluma das indústrias têxteis do Paraná, né? E ela tem algumas algodoeiras desativadas, que estão lá, faltam ligar essas algodoeiras. A área plantada no Paraná, esse ano, tinha uma perspectiva de já ter uma área boa, porque nós tiramos boas médias na safra passada. Só que o ano passado o produtor vendeu a pluma dele a R$ 270 a arroba de pluma e esse ano vendeu a 130. Então, mesmo tirando uma média boa, nós fizemos um workshop há 15 dias atrás, os produtores vão se manter na atividade, né? Eles têm reclamado muito do preço da soja, que também caiu bastante, o preço do milho caiu bastante, né? E a mesma situação do algodão, quer dizer, as commodities, essa nova reajuste de preço foi para baixo. A sorte é que nós colhemos bem soja, colhemos bem milho e colhemos bem algodão. Mas o projeto do Paraná ele foi aprovado pelo IBA, vai funcionar mais 3 anos, e nós temos a obrigação de subir a área do Paraná para 5 mil hectares e para conseguir o funcionamento de 2 algodoeiras, né? Estamos já conversando com empresários nesse sentido, e essa é a meta para o Paraná. E também um dos problemas aqui da cultura no estado é você vender lá fora, né? Esse custo aí de logística também acaba inviabilizando a questão da cultura, né, Leozio? Sim. Agora, no caso do Paraná, a maioria, nós podemos dizer que são pequenos produtores. As áreas variam de 10 a 500 hectares, né? Se comparar com o Cerrado, podemos considerar todos eles pequenos produtores. Mas o Brasil adquirindo essa posição de maior exportador mundial de algodão, eu acho que vários portos vão ser ativados para exportação. É o caso do Porto de Itaqui, no Maranhão, o Porto de Fortaleza, o Porto de Ilhéus, na Bahia, né? Então, porque hoje toda a exportação é São Paulo e Paranaguá. Então, vai abrir muitos outros canais, muitos outros caminhos para exportação, que vai facilitar a saída do algodão brasileiro. Excelente. E o produtor de algodão, como todo produtor brasileiro, dá exemplo aí de organização também, né, Léo? A gente vê aí, através da Abrapa, sempre acontecendo seminários e workshops envolvendo aí os produtores para levar as novidades do mercado para eles, né? Exatamente aí. A vantagem de manter o algodão nas fazendas é que tem dados já consolidados em todos os estados, inclusive no Paraná, em todos os estados do Cerrado, que quando o produtor faz rotação de cultura, em vez de ele ficar só com soja e milho, ele entra com algodão no sistema, depois do algodão, a lavoura de soja, a próxima lavoura de soja que ele vai formar, ele pode ter um ganho até 15 sacos de soja por hectare. O milho que vem na sequência, ele chega a ganhar 25 sacos de milho por hectare, né? Se for plantar trigo, também tem um ganho no trigo. Então, a volta do algodão nesse sistema com rotação de cultura é tecnicamente e agronomicamente muito correto e termina o produtor, vamos dizer, tendo menos despesa com defensivos químicos, economizando na adubo e conseguindo uma produtividade e uma rentabilidade maior. Mais do que nunca, a rotação de culturas aí sendo o diferencial, né? Benéfico aí para os grãos também, né? É interessante, Jair, que isso aí é uma tecnologia agronômica, vamos dizer, que tem centenas de anos, para não dizer milhares de anos, né? Só que agora nós estamos usando ela com muita técnica, com muito cuidado, tudo medido, tudo muito bem caracterizado para ser feito com alta qualidade e com alto benefício. Excelente. Elias, eu só tenho a agradecer você por dedicar um pouquinho do seu tempo aí para trazer essas informações para nós aqui e para os nossos amigos que acompanham o portal Rural News. Obrigado a você, obrigado aí a Abrapa também por
incentivar esse segmento tão importante aí da cultura brasileira, né? O agronegócio brasileiro. Muito obrigado, Jair. Estamos sempre à disposição. Beleza, então, Léo. Até a próxima. Boa semana para você aí. Um grande abraço. Muito obrigado. Até mais.